Olá, sou a professora Vilma. Hoje nós vamos estudar multiplicação de matriz. Para ver a multiplicação de matriz, tem que observar primeiro a condição de existência, né? Se você pode multiplicar as duas matrizes ou não. Primeiro, verifica a ordem ou o tipo de cada matriz. Segundo, a quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz, tendo como resultante ou resultado a matriz C, com a quantidade de linhas da primeira matriz e com a quantidade de colunas da segunda matriz, que são os extremos. Nesse caso aqui, A 2 por 3 vezes B 3 por 2, igual a matriz resultante 2 por 2. Você verifica que aqui a quantidade de colunas da matriz A é igual à quantidade de linhas da matriz B. Se eles forem iguais, então há a multiplicação entre elas. E a matriz resultante são seus extremos aqui, ó, 2 por 2. Vamos ver o exemplo. Ó, verifique a condição de existência em cada caso. Então, aqui eu tenho a matriz A, 3 por 3, vezes a matriz B, 3 por 1. Você verifica aqui, ó, que os valores aqui, ó, de colunas de A é igual às linhas de B. Então, existe a multiplicação. E a matriz resultante C é uma matriz 3 por 1, que são seus extremos aqui, ó, 3 por 1. Então, você verifica a igualdade. Se tem essa igualdade, você pode fazer a multiplicação. E a resultante, 3 por 1. Nessa outra, eu tenho a matriz A, 2 por 1, vezes a matriz B, 1 por 3. Aqui também, ó, a quantidade de colunas de A igual à quantidade de linhas de B. Então, eu posso fazer a multiplicação. E a matriz resultante, 2 por 3. Essa aqui, ó, A, 1 por 2, vezes B, 1 por 2. Aqui a quantidade de coluna é 2 e a quantidade de linhas de B é 1. São diferentes. Então, não existe essa multiplicação. Porque tem que manter essa igualdade. Se não tiver igualdade, vai sobrar valores ou faltar valores na hora de multiplicar, porque você multiplica linha por coluna. Então, não existe. Um exemplo dessa aqui que não existe. Aqui eu tenho a matriz, essa matriz aqui é 1 por 2, e essa matriz aqui, 1 por 2. Aqui eles são diferentes, ó. Eu tenho 2 elementos nessa linha, e na coluna eu tenho apenas 1. Então, esse 3, eu vou multiplicar com 4 e o 2. O 2 fica faltando elemento, então não pode nem faltar e nem sobrar. Então, a quantidade que eu tenho de elementos aqui nessa linha tem que ser a mesma quantidade na coluna. Vamos ver outro exemplo. Aqui o primeiro exemplo. Essa matriz, uma 2 por 2, vezes essa outra 2 por 2, que é igual à matriz resultante, que é a matriz C, 2 por 2. Então, aqui, olha, eu tenho 2 elementos na linha, 2 elementos na coluna. Então, eu posso fazer a multiplicação e não vai sobrar nenhum elemento. Ó. Cada um tem o seu correspondente para multiplicar. Como é que vamos fazer essa multiplicação? Então, eu vou multiplicar essa linha por essa coluna. Outro modo de você observar é esse aqui, a matriz C, 1 por 1. Então, eu vou pegar o elemento da primeira linha dessa primeira matriz, vezes o elemento da primeira coluna dessa matriz. Então, vai ficar assim. Ó, 1 vezes 1 dá 1. Mais esse menos 12 vezes 4, que dá menos 8. Dá um espaço, agora você vai calcular isso aqui, ó, C12, que é a primeira linha da primeira matriz e a segunda coluna da segunda matriz aqui, ó. Então, vai ficar 1 vezes 3, 3 mais menos 2 vezes menos 2. Aí, menos e menos vai dar mais. 2 vezes 2, 4. Agora, essa segunda linha, olha.
Então, são os elementos aqui, ó, da segunda linha que vamos calcular. Então, a segunda linha com a primeira coluna aqui. 2 vezes 1 dá 2, mais 5 vezes 4, 20. Dá um espaço, calcula esse outro aqui, ó, C22, que é a segunda linha dessa primeira e a segunda coluna da segunda matriz. Então, 2 vezes 3, 6, mais 5 vezes menos 2, menos 10. Agora, vamos calcular, ó. Mais e menos aqui, ó, vai dar menos 1, menos 8, menos 7. Você subtrai e conserva o sinal do maior. 3 mais 4, 7. 2 mais 20, 22. E 6, ó, mais e menos vai dar menos. 6 menos 10, menos 4. E aí, terminamos, ó, encontramos a matriz C resultante, né, 2 por 2. Outro exemplo. Olha, esse segundo exemplo, nós temos matriz 2 por 3 e essa 3 por 2. Então, verificamos aqui, ó, que existe a multiplicação, né? A quantidade de colunas aqui dessa primeira matriz é igual à quantidade de linhas da segunda matriz. E a matriz resultante são esses extremos aqui, ó, 2 por 2, que é 2 linhas da primeira matriz e 2 colunas da segunda matriz. Então, para calcular, vamos calcular esses 4 elementos aqui, ó, o C11. Esse aqui, nós vamos utilizar os elementos da primeira linha dessa matriz com os elementos da primeira coluna dessa outra matriz. Então, nós temos aqui, ó, essa linha vai multiplicar por essa coluna. E depois esse segundo elemento, a mesma linha vai multiplicar a segunda coluna. E quantas colunas tem? Então, 1 vezes 1 dá 1, mais... Sempre quando você tem mais de um elemento, você tem que usar a soma entre os produtos aqui. Menos 2 vezes 4, menos 8. E o 3, vou multiplicar com 2. Mais 3 vezes 2, 6. Dá um espaço, vamos calcular esse aqui, ó. Então, a primeira linha com a segunda coluna. 1 vezes 3 dá 3, mais... Menos 2 vezes menos 2, ó. Menos e menos da multiplicação dá mais. 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 5, 15. Agora, esses elementos aqui, ó, da segunda linha. Segunda linha é essa segunda linha com as demais colunas aqui. Então, 2 vezes 1 dá 2. Mais 5 vezes 4, 20. Mais 1 vezes 2, 2. Então, cada número, olha, tem um correspondente, cada número da linha tem um correspondente na coluna. E 1 vezes 2, 2. Agora, essa mesma linha, vamos calcular com essa segunda coluna, que é esse C22. Segunda linha, segunda coluna. Então, 2 vezes 3, 6, mais 5 vezes menos 2, menos 10, mais 1 vezes 5, 5. Terminando. Aqui, ó, mais e menos vai ficar menos. Então, 1 menos 8 dá menos 7. Menos 7 mais 6, menos 1. Sempre sinais diferentes, vai subtraindo, conservando o sinal do maior. Sinais iguais, soma, repete seu sinal. Então, 3 mais 4, 7. 7 mais 15, 22. 2 mais 20, 22, mais 2, 24. Aqui mais e menos vai ficar menos, então 6 menos 10 dá menos 4, menos 4 mais 5, 1. E para finalizar, mais esse exemplo. Aqui eu tenho uma matriz 3 por 1, 3 linhas, uma coluna, aqui eu tenho 1 por 3, uma linha, 3 colunas. Então, verificando aqui a condição de existência, ó, existe, né, a quantidade de colunas aqui, dessa primeira matriz, é igual à quantidade de linhas da segunda matriz. E a matriz resultante, 3
por 3, que são esses extremos aqui. Então, nós vamos encontrar 9 elementos, que é uma matriz 3 por 3. Então, observa que cada elemento aqui dessa linha, eu vou multiplicar por todos esses elementos aqui da coluna. Então, é um elemento por um elemento da coluna. Então, esse menos 2 aqui, eu vou ter que multiplicar pelas 3 colunas. Ó, C1, então é o primeiro aqui, ó, da primeira linha com a primeira coluna. Então, menos 2 vezes 1. Menos 2. Não tenha a soma, porque eu tenho apenas um número na linha, um número na coluna. Eu utilizo a soma quando eu tenho mais de um elemento. Menos 2 vezes 3, ok? Esse elemento 1, 2. Então, a primeira linha com a segunda coluna. Menos 2 vezes 3, menos 6. Esse aqui, ó, 1, 3. A primeira linha com a terceira coluna. Menos 2 vezes 5, menos 10. Agora aqui, ó, segunda linha, primeira coluna, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9, e 3 vezes 5, 15. Essa terceira linha é a terceira linha com a primeira coluna, terceira linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. Tá? Só que aqui você observa pelas matrizes. Então, a terceira linha aqui com a primeira coluna, 4 vezes 1, 4. Né? Dá um espaço, 4 vezes 3, 12. E 4 vezes 5, 20. Então, aqui nós terminamos a multiplicação. É só lembrando que sempre que a multiplicação, você multiplica linha por coluna e tem que observar a condição de existência. Se a quantidade de coluna da primeira matriz é igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Se não for, não existe a multiplicação, não pode ter a multiplicação.